Chegando no Museu de Cartas, Museu Francês. Aqui nós temos, isso é muito interessante, 2 decretos da época da Revolução Francesa, falando sobre o fato de como a produção de cartas, e a produção de cartas aqui na França sempre foi muito estatal. Então o que acontece? Existiam regras durante a Revolução Francesa para a produção de cartas que servissem como propaganda do que estava sendo feito. E aqui são as cartas todas, elas começam a ter aquelas figuras da corte, né, com nomes específicos. Muito interessante, inclusive a gente vai ter isso aqui no tarô. Esse tarô aqui é o, inclusive, chamado de tarô revolucionário. Lindo. Quero um. Esse aqui também, ó. O jogo revolucionário. Muito, muito bonito. Isso aqui é uma pedra de impressão, né? De madeira, não é uma pedra, assim, é um bloco de impressão das figuras dos pajens, que são os pajens vermelhos, ou seja, paus e espadas, os naipes ativos, né? Usado para jogo mesmo. Isso aqui é do século XVIII, finalzinho do século XVIII. Esses eram os livretos para os baralhos pedagógicos, ensinando como se jogava, todas as cartilhas, né? São cartilhas pedagógicas. Aqui nesse painel que está se abrindo, a gente tem esse baralho chamado de cartas heróicas, na qual as figuras eram representadas com músicos famosos, políticos, pensadores, que é uma tradição que inclusive existe até hoje aqui na França, mas que ficou somente na carta da corte. Só que antigamente, a gente vê no século XVII e XVIII, e inclusive nessas figuras numeradas. E esse é o baralho com as figuras da literatura. Ele é de quando? Ele é do século XX, esse aqui já. Iniciozinho do século XX. Então 1900 e pouquinho, mais ou menos a mesma época do Wade Smith. Esse é um tipo de baralho que eu gosto muito, achei em Portugal inclusive, que são os ditos baralhos das 4 partes do mundo, que são baralhos com informações dos continentes. Então geralmente cada naipe é um continente, né? A gente vai ter a África geralmente sendo paus, ou então às vezes espadas, ouros representando geralmente a América, copas, sempre vi copas como Europa, e assim vai indo. E olha que interessante, esse baralho específico, que é do século XVIII francês, ele tem algumas indicações, digamos, de virtudes, né? Ou não, ou não, né? Muito incrível esse baralho. Olha o Brasil. Aí temos esse jogo aqui, que é a história dos animais. Temos outro geográfico aqui, todo do século XVIII. As cartas estão bem envelhecidinhas, mas bem conservadas aqui, né? Aí temos a história dos bichinhos. Isso aqui são todas as cartas pedagógicas. Esse é um dos tipos de baralhos que eu mais tenho dentro do meu coração. Esse aqui é do século XVIII, que são as cartas geográficas, né? Que são cartas utilizadas para o ensino, como a gente vai ter os taroquinos bolonheses. Essas aqui são as francesas. Aí a gente tem ensino da astronomia, todas com a mitologia, figuras mitológicas, as constelações e os mapas, inclusive a esfera do mundo na época. Incrível. Aqui dá pra ver que eles estão preparando no andar de baixo
algum evento que eu tô achando que é um evento que vai ter em março, que vai ser super importante para a história do tarô e que eu preciso vir aqui. Então, por favor, me deem dinheiro, façam meus cursos. As salas, elas são muito pouco iluminadas, justamente porque o papel ele é muito sensível, especialmente as cores, né? E luz demais, inclusive assim, guardar o tarô perto do sol não é bom, tá? Dar banho de sol no tarô, porque a cor desbota. Então aqui tem muito pouca iluminação, muito pouca mesmo. Esses são baralhos políticos, com informações da situação política da época de produção. Esse aqui é do século XIX. Isso aqui é muito comum, a gente vê até hoje em dia, né? Baralhos com charge, muito comum. E aqui a gente vai ter toda uma série de produções focando, seja em piadas. Isso aqui é britânico. Muito, muito incrível. Aqui toda a linha de baralhos geográficos, né? Que tinham alguns conhecimentos bem baseados em preconceito. Mas enfim, né? Falava dos fenótipos. E a ideia dos baralhos geográficos, ela é muito antiga na realidade. Desde o século XVI e XVII a gente já tem esse tipo de baralho. Que são os baralhos pedagógicos, né? Para ensinar algo. Então a base do baralho na realidade histórica está ligada a um mote latino chamado ludendo intelligo, que é eu aprendo brincando. Então muito se criou esse tipo de baralho. Esse aqui já é o baralho filosófico, né? Essa é uma série de baralhos, todos com reproduções artísticas, feitos por artistas, com novas visões. Aqui não é só tarô, são baralhos mesmo de jogo. Esse aqui é conhecidinho, que é o Jogo de Marselha, que é um baralho normal que foca como se fosse... É o Marselha que foca num padrão mais francês, né? Esse aqui é o tarô de Besançon, do século XIX, né? O tarô de Besançon, ele é muito interessante porque ele já vem de uma região em que não há mais influência católica. Então, como não há influência católica, algumas cartas são substituídas, mudam. Como é o caso aqui, ó. Por exemplo, da papisa que vira Juno e do Papa que vira Júpiter. Então a gente tem um baralho que muda bastante. Esse aqui é um original do século XIX. Só que assim, esse tipo de baralho já é bem mais antigo. E a gente tem aqui um Della Rocca do século XIX. O Della Rocca, que está muito ligado também ao Soprafino. O Della Rocca é o que a gente conhece hoje em dia como Ancient Italian. Essa pintura aqui, que é La Thérèse du Cas, ela é considerada o primeiro indício no mundo de cartomancia. Ela é uma pintura do século XV ou comecinho do século XVI, francesa, que mostra uma cartomante. Inclusive eu falo dessa pintura na minha última aula do módulo 1 de História do Tarô. E, né, a gente já tem aí um indício bem forte. Jogo do século XIX. A gente começa a ter uns tarôs mais contemporâneos, tarô do Dali,
O tarô do Pinóquio. Esse aqui é da Los Carabel, né? Esse aqui é o tarô de Brasília. É um tarô brasileiro. Esses já são outros estilos de cartas que começam a ser chamados de tarot, com CK no final. São cartas do início do século XX que mudam completamente o sistema. E aí tu começa a ter carta com figura do romantismo, enfim, toda a questão do que está acontecendo ali na época, né? São cartas muito incríveis para jogo. Nunca vi alguém usar como oráculo. Esse aqui é o carro de um tarô de Ferrara, norte da Itália, do século XIV, XV. É um dos tarôs mais antigos do mundo e é um exemplar original. É isso aí. Não sei se dá pra ver a grossura da carta. É um papel muito grosso por causa do... Enfim, é uma pintura, né? Isso aqui não era usado pra jogo, isso aqui era pura coleção. Não à toa que tá tão bem preservado, porque nunca se jogava com esse tipo de carta. Esse documento aqui, que é o Le Carte Parlanti, que é um documento do século XVII, que eu amo e falo muito deles no curso do tarô. É um documento no qual a gente tem um personagem principal, que é um fabricante de cartas, e o baralho que ele fez. E ele começa a perguntar: de onde tu vem, o que tu é? É um tipo de texto moralizante, como todos os textos dessa época, então bem católico, assim vai indo. Esse Le Carte Parlanti é um dos primeiros textos que vem e fala sobre a questão dos naipes e simbolizar os naipes. Não do ponto de vista esotérico, o esoterismo demora uns 2 séculos para chegar ainda, mas para falar de uma questão moral, né? Aquela questão de que as pessoas falavam, por exemplo, que os naipes eram as virtudes. Então, espadas era a justiça, paus a força, assim vai indo. Isso começa aqui no Le Carte Parlanti. Isso aqui eu achei muito incrível, porque é um Minchiate do século XVII, na França. O Minchiate é um tipo de jogo de 90 cartas, mais ou menos, ou 97 cartas, que é um dos primos do tarô. Alguns dizem, inclusive, e eu acredito fortemente nisso, que ele é mais antigo que o tarô. E ele é da região de Florença, na Itália, mais ou menos. Florença e Bolonha, principalmente. E aí, esses baralhos do século XIV e XV a gente não tem. Mas eu fiquei muito surpreendido de encontrar um que seja do século XVI e XVII, esse que é século XVII, e que seja parisiense, para ver como ele chegou longe. Aqui temos um documento do século XVIII que cita vários jogos e fala dos jogos de cartas. É um dos primeiros a fazer isso. Não fala do tarô, mas não se falava quase nada de tarô, sabe? Aqui estamos no museu. E nós temos esses estandes, que alguns a gente pode tirar para ver o outro baralho. E aqui estamos. Aqui nós temos mais cartas do Mogul. Antigamente essas cartas eram feitas de cascos de tartaruga. E aqui a gente tem um jogo persa, o Império Persa, né? Ele ficava acima da Índia. Então, muito provavelmente, inclusive as cartas persas, as cartas indianas, tem essa influência persa que vem antes. Isso aqui é tudo, né? Isso aqui é quando as cartas eram feitas em pedra. Isso aqui é uma pedra do século XX. E a gente tem elas aqui também de metal, quando a gente começa a evoluir para litogravura. Uma folha de impressão. Esse aqui
para imprimir a embalagem. Aquilo ali é um manual do século 17, se eu não me engano, que é do Diderot, que é o cara que vem e traz uma enciclopédia muito grande, e ele fala sobre a profissão do cartier, e a gente vem com essa figura, tá inclusive na enciclopédia do tarot do Stuart Kaplan, que mostra como era a produção de cartas. É bem interessante. Tem a versão digital dele na Biblioteca Nacional de Paris, biblioteca francesa, né? Esse é um jogo japonês. As cartas no Japão são introduzidas por Portugal. Um jogo do século XVII, que é franco-espanhol. A gente tem ele aqui, e virando, a gente chega ao Cucu, que é um jogo italiano muito legal, do século XVII. Esse aqui no caso do século, acho que 18 ou 19, mas é um estilo de jogo que não é oráculo, muito parecido com o Minchiata, e que eu amo de paixão. Inclusive quero comprar um pra mim.